Jesus, como sempre, é desconcertante e é assim que ele ensina. Ele surpreende porque a lógica que Jesus Cristo quer colocar na nossa vida é diferente da lógica do mundo. A pergunta que foi feita a Jesus é uma pergunta que se faz com a lógica, o pensamento do mundo. Quem é o maior no reino dos céus? Como nós costumamos falar que existe alguém que é superior a outro aqui no mundo, que existem pessoas superiores a outras, a gente acredita nisso, que uns são superiores, que uns são mais, que uns... Então fizeram a pergunta, achando que no reino dos céus era do mesmo jeito, e perguntaram: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? E aí Jesus é extraordinário. Ninguém espera as respostas ninguém pode imaginar qual será a resposta de Jesus, porque a gente tem que entrar um pouco também no universo do tempo de Jesus para entender o quanto Jesus chocou com essa resposta. Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles. Isso significa, naquele tempo, chamar uma criança e colocar no meio dos adultos? Vocês têm noção do que significou isso? Naquela época, um escândalo. Porque a criança não tinha nenhum valor, né, do ponto de vista na sociedade, no meio. Hoje nós temos os direitos da criança, isso é coisa moderna, tá? Não pense o tempo de Jesus com coisas modernas. Nós temos o ECA, nós temos o Estatuto, né, da Criança e do Adolescente, nós temos essas conquistas aí. Não, no tempo de Jesus não existia esse negócio, não. Não existia isso. Criança era desvalorizada, não tinha espaço nenhum. E aí Jesus Cristo pega uma criança e coloca no centro, no meio dos adultos, como modelo de pessoa grande no reino dos céus. Vocês percebam o quanto isso é extraordinário. Pensar, né, imaginando aquela época. E aí, nesse ponto que eu quero parar com vocês para tirarmos a melhor mensagem. O que Jesus Cristo diz sobre as crianças: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus, ou seja, não serão grandes no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Eu sempre me perguntei, como deve ser, o que Jesus quis dizer com ser como criança? Não é ser criança, não é ser uma criança, é ser como criança, se tornar. Eu fiquei sempre pensando, quais são as características da criança que nos ajuda a viver a vida de adulto hoje? E aí eu pensei algumas características. A primeira delas é a inocência, a pureza, que é próprio da criança, e isso é fundamental na vida de qualquer pessoa, manter essa pureza, das crianças, isso é para todos nós. Uma certa ingenuidade, mas no sentido de pureza, de proximidade de Deus, de proximidade da essência, da nossa essência. Isso é a primeira característica. Então, ser como criança, então, tem a ver com manter-me puro o máximo, nos pensamentos, nas palavras. Isso é ser como criança. Uma outra característica, e essa eu aprendi com um professor meu de teologia, falando desse evangelho, ele dizia: uma coisa própria das crianças é a confiança. As crianças confiam. Elas confiam no adulto. A tendência de confiar. Uma confiança mesmo. E essa confiança é necessária na vida de qualquer pessoa, em qualquer época da vida. Mas as crianças vivem com muita propriedade. Ele dizia, quando o papai pega uma criança pequena, criança menos de 1 ano, e segura ela com os pés, tem aqueles pais, né, que fazem isso com as crianças, com os pezinhos assim, ela fica em pezinha na mão do seu pai e ainda rindo, achando graça. Se fosse um de nós, estaria morrendo de medo, querendo com medo de cair, e a criança não tem medo de cair. Confia que o pai vai segurá-la. A gente tem coisa mais importante do que confiar em Deus plenamente, como uma criança confia no pai que a segura assim nos pezinhos, ela fica em pé rindo. Esta confiança
é ser como criança, confiar como uma criança. E o que falta muito na nossa vida é essa confiança como as crianças têm. Ou então, quando o papai ou a mamãe diz, filho, vamos do outro lado daquela montanha que tem um lugar maravilhoso, vamos lá. E a criança, o que é que ela faz? Ela vai com o pai, sem perguntar. Ela vai. Fizeram até uma pesquisa uma vez, de vez em quando fazem essas câmeras escondidas aí, fizeram uma vez, disseram para os pais, o seu filho, 4, 5 anos, 6 anos, se um estranho na praça disser, convidá-lo para ir em algum lugar, um desconhecido, seu filho iria? E os pais disseram não, porque eles foram ensinados a não seguir estranhos. Aí fizeram a pesquisa, 10 crianças, todas foram. Com o adulto, o desconhecido, convenceu todas a irem. As crianças têm essa confiança, de confiar. Mas o que fica aqui é essa confiança, ser como criança, confiar plenamente em Deus. Como a criança confia no papai, na mamãe, confia nas pessoas. Então essa seria uma outra característica fundamental, né, na vida do adulto. E uma outra característica que a gente não pode esquecer é a alegria da criança, a irreverência da criança, essa alegria genuína, que a gente vai perdendo quando vai ficando adulto, a gente vai se embrutecendo. As pessoas mais maravilhosas são aquelas que conservam algo de criança, e a gente vai matando a criança dentro da gente, aquela alegria, aquela vontade de brincar, de sorrir, de ser feliz com pouca coisa. As crianças brincam com a tampinha de garrafa, as crianças brincam criando seus brinquedos, são felizes assim. E às vezes a gente vai perdendo isso, vai ficando adulto e acha que ficar adulto é ficar chato, acha que ficar adulto é ficar enfesado. Não, ficar adulto é manter a criança que existe dentro dela, essa alegria genuína. Isso é ser de Deus, é ser como criança, manter essa alegria. Esse ser criança que está dentro da gente, mas a gente vai encobrindo com o nosso embrutecimento, com as nossas raivas, com a nossa seriedades. Seriedade demais, que às vezes nos tira o brilho da criança que existe dentro de nós. O brilho, para quê? Para quê? E às vezes o que é que nós fazemos? Nós adultizamos as crianças. Essa palavra eu inventei agora, tá? Não sei se existe, não. Adultizamos as crianças. Ou seja, nós vamos levando as crianças a serem adultas cedo demais. Cedo demais. E nós é que temos que aprender muito das crianças. Jesus Cristo coloca como modelo. Como modelo. E uma última coisa seria esse questionar da criança, esse perguntar. As crianças perguntam, as crianças questionam, e o perguntar nos abre muitas janelas, saber perguntar. As crianças perguntam, deixam os pais loucos, papai, mas isso, mamãe, e aquilo outro, não sei o quê. E as perguntas fazem com que os pais tenham que pensar um monte de coisas que eles nunca mais estavam pensando mais, já estavam... E a criança faz as pessoas pensarem com suas perguntas. Perguntar é algo que Jesus Cristo fez muito. Jesus Cristo tinha tudo isso aqui. Essa pureza, esta alegria, esta confiança, esse perguntar. Tudo Jesus Cristo perguntava, fazia perguntas. Jesus amava fazer perguntas. E a gente vai perdendo o fazer pergunta. Fazer pergunta é saber considerar o outro. Fazer pergunta é deixar o outro falar. Fazer pergunta é deixar o outro ser. Fazer pergunta é deixar com que as pessoas elas possam ser elas mesmas nas nossas perguntas. Pessoas sábias fazem perguntas e deixam as pessoas responder as perguntas. Às vezes eu falo, nós estamos na Semana da Família, às vezes eu falo para os casais, perguntem mais, afirmem menos. Pergunte, o que é que você pensa sobre isso? O que é que você acha sobre isso? Como foi o seu dia? Como foi lá no seu trabalho? Como foi o encontro? Como foi a reunião? Como foi? E aí deixa a pessoa falar, a pessoa ser na sua pergunta, fazer perguntas. Ou às vezes quando os casais estão em pé de briga, de discussões, acontece, né? E alguém às vezes é mais... agressivo do que o outro, eu digo, pergunta, por que você age assim? Por que você fala dessa maneira? Por que você levanta
o tom da voz. E a pessoa, na pergunta, ela vai pensar. Ela vai pensar. Então, fazer perguntas. As crianças fazem perguntas. Eu estou dando algumas características de como ser como criança. E Jesus Cristo diz categoricamente: se não vos converterdes, se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança que está aqui no meio de vocês, esse é o maior no reino dos céus. Olha aí o caminho, Jesus Cristo colocou uma criança como modelo. Hoje seria ainda um escândalo se um mestre fizesse isso, colocando uma criança como modelo de vida. Jesus Cristo, diante dos doutores da lei, diante dos fariseus, dos grandes, colocou uma criança como modelo de vida. E até hoje uma criança é um modelo de vida, pense nisso. Isso vai te ajudar muito nos seus empreendimentos. Se você se comportar assim como empreendedor, como empresário, você vai ganhar muito. Eu gosto de falar dessas coisas porque o empreendedor mais humano, mais humanizado, mais próximo de Deus é o melhor empreendedor. Na família a mesma coisa, se a gente seguir esse modelo de ser criança, pegando o que é genuíno da criança, vamos ser o melhor pai de família, ser a melhor mãe de família, o melhor filho, porque nós alcançamos um nível de se conectar com a nossa essência, porque ser como criança é ser a nossa própria essência, porque a criança nasce com uma essência maravilhosa, uma essência muito boa, coisas boas. Claro que tem que aprender muitas outras, mas aquilo que é essencial é bom. Então a gente tem que conservar isso que é próprio das crianças. E eu dei essas quatro características para que você possa avaliar a sua vida como membro da família, como um empresário, como um empreendedor, você possa se avaliar. Eu estou tendo essa alegria genuína da criança, estou conservando ou estou matando a criança dentro de mim? Eu estou mantendo essa pureza da criança ou estou maculando toda a minha vida, toda a minha imagem com coisas impuras? Eu estou fazendo mais perguntas ou dando mais respostas? Então, olha só, quanta coisa bacana a gente aprende das crianças. Levem essa mensagem para a vida de vocês, nesta Semana da Família que estamos vivenciando, e nesta terça, que nós rezamos sempre, colocamos no centro os empresários, empreendedores rezando, para que sejam empreendedores cristãos, de valores, e possam fazer o melhor, e tenham o seu empreendimento como uma missão, seja uma missão lá fora, e uma missão em casa, cuidar bem da empresa, cuidar bem da família. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.